Que Deus os abençoe. Sou Marlon Hernandes da Guatemala e tenho o prazer de ser um dos palestrantes, um dos participantes do workshop desta cúpula da UNED. Portanto, sou grato pela oportunidade e agradeço a Deus pelo privilégio de poder servir nessa área especial do Ministério Infantil. Estou trabalhando há 30 anos, um pouco mais de 30 anos nesse serviço tão especial com os pequeninos. Comecei como coordenadora em uma das grandes igrejas da Guatemala, onde eu frequentava, na Igreja Helium Central. Eu era o coordenador do primeiro culto de domingo e era responsável por 18 professores e cerca de 15 auxiliares de professores. Assim, tivemos a oportunidade e a experiência de criar material para os professores para que eles pudessem compartilhar com todas as crianças de diferentes idades. Meu objetivo é poder dar a vocês algumas dicas neste workshop que se chama Fazendo a Lição. E sempre digo que quando tenho uma participação, uso palavras que são normalmente usadas em meu país. As palavras que vou usar estão corretas aqui em meu país. Portanto, se você tiver alguma dúvida, com uma das palavras que eu disser, bem, pode comentar para resolver sua dúvida sobre o que especificamente estamos falando, certo? Bem, vou pedir que você me acompanhe para orar para que peçamos ao Senhor para louvar nossas mentes e que possamos estar dispostos para podermos ter algumas novas estratégias, fazer mudanças ou até mesmo mudar algumas das coisas que fazemos ou como as fazemos. Senhor, agradecemos a oportunidade de poder mudar algumas das coisas que fazemos ou como as fazemos. Senhor, nós lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender, para nos capacitar, Pai. Sabemos que Sua palavra nos diz que devemos ser como a luz da aurora que vai aumentando. E isso significa, Senhor, que devemos ser longos ou melhores em tudo o que fizermos. Em tudo o que fizermos. E é para isso que servem essas plenárias, esses workshops, esses treinamentos que os diferentes ministérios, Senhor Jesus, preparam. Portanto, dê-nos a graça e a sabedoria para sermos capazes de expor e esclarecer as ideias. Nesse workshop que o Senhor me permite ministrar, em nome de Jesus. Amém? Bem, quero compartilhar com vocês que este workshop é intitulado Fazendo a Lição. Muitas vezes, nos perguntamos como podemos começar a fazer uma série de lições ou temas para compartilhar com as crianças. Geralmente falamos sobre os personagens mais conhecidos. Tentamos talvez captar algumas coisas novas sobre esse personagem, tentando ver um esquema diferente, procurando ensinamentos que possam ser deixados nas crianças, na mente das crianças. Que possam ser deixados nas crianças, em seus corações e em suas mentes, alguma lembrança e alguma mensagem especial para que quando elas forem mais velhas, quando já estiverem servindo ao Senhor, elas possam se lembrar e se apossar da palavra que pudemos lhes ensinar. Algumas questões surgem, como por exemplo, qual é o objetivo de trabalhar nas lições por um determinado período de tempo? Nos diferentes ministérios ou congregações, algumas que visitamos, outras se preparam por 6 meses, outras por 1 ano. Em outras palavras, isso dependerá especificamente do lugar onde você está. O importante é que você possa se preparar, porque as crianças percebem quando você está preparado. Quando você está apenas tirando coisas do ar, quando você não está preparado adequadamente. E também é muito importante ser capaz de liderar pelo exemplo, porque podemos dizer algo, mas podemos agir de uma forma totalmente diferente do que estamos ensinando ou compartilhando. Portanto, os objetivos de uma lição podem ser o amor, o perdão, salvação, como Deus nos fortalece, como há esperança no Senhor, como podemos ter fé. Em outras palavras, há uma variedade de tópicos para trabalharmos. Também temos dúvidas sobre o que farei. Usarei músicas, farei jogos, farei trabalhos manuais para as crianças. Tudo isso é importante e nos ajudará a complementar as aulas que preparamos com tanta paixão. Aquelas aulas que preparamos com tanta paixão, que preparamos
Altro temaya. O interessante é o caráter. Poder adaptar o objetivo que quisermos, poder ter músicas, artesanato. Mas Temos de ter o caráter. E é aí que muitas vezes as coisas não dão certo. Muito bem. É aqui que às vezes ficamos presos ao tentar expor os tópicos que queremos que os professores sejam capazes de ensinar. Um personagem de que gosto muito é o José. Por causa de tudo o que sua vida. Por acaso meu nome é em homenagem a ele? Sou Marlon José Hernandes. E como é bom ter um personagem assim na Bíblia. Sempre me perguntei quando comecei a congregar muito jovem quando era criança. E então nos perguntamos: como José foi parar no Egito? Quando eu estava aprendendo sobre Moisés, alguém dizia: e por que o povo? Os israelitas eram escravos no Egito. Então, há uma sequência que pode ser rastreada. Há uma sequência na qual podemos usá-la para preparar nossos temas. Talvez não da maneira normal, mas como eu disse no início, para procurar alguns detalhes, para procurar certas circunstâncias ou para poder ter um conhecimento histórico daquela época. Isso é muito especial para as crianças, especialmente para as mais velhas, onde você pode confrontá-las com a realidade da história e com o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Você já teve vontade de escrever sua própria lição bíblica? O que você diz, irmão? Queremos que você nos ajude para que possamos ter essas lições. Diga a eles. Então, o que fazemos? Como aplicamos isso? Aplicamos isso em nossa vida. Aplicamos isso em nossa vida diária? Podemos fazer com que isso chegue ao coração das crianças? Como fazemos tudo isso? Essas situações, essas incógnitas, são o que tentaremos analisar hoje. É importante lembrar que somos colaboradores no ensino das crianças que vemos todos os domingos, ou que vemos 2 ou 3 vezes por semana nos cultos da congregação. Mas muitas vezes, esse tempo especial com as crianças é para essas crianças. Muito importante em suas vidas, porque a principal responsabilidade do ensino está em casa, com os pais. O ensino está em casa, com os pais. Somos um complemento, portanto, temos que aproveitar ao máximo esse tempo. Mas imagine uma criança que talvez more com os avós, mora com uma tia. E a semana dele em casa não é a mais feliz para ele. Ele não gosta de estar totalmente em casa, ou seja, ele está lá porque não tem jeito. Deixaram ele lá porque é o que ele consegue. Mas talvez ele não receba carinho, não receba atenção, e quando ele chega ao culto da escola dominical, nós também não damos atenção a ele como professor. É muito importante. É muito importante que conheçamos as crianças que chegam todos os domingos, que saibamos seus nomes, que não nos refiramos a elas como o chinito, o canchito, como dizemos lá quando são loiras aqui na Guatemala, a que tem pecado, ou a baixinha, a alta, etc. É preciso saber os nomes das crianças. Você precisa saber os nomes das crianças que frequentam sua classe de escola bíblica. Isso é muito importante. É muito importante. Se você chegar a algum lugar e eles apenas o cumprimentarem assim, é muito diferente de dizerem: bem-vindo, Marlon, como vai? Que bom cumprimentá-lo. Disseram que você estava doente. Disseram-me que você estava doente, espero que esteja bem, ou seja, a pessoa se sente bem, se sente importante porque... E uma pessoa está lhe pedindo informações que são importantes para você. Imagine que uma criança venha até você com problemas em casa, que talvez seus pais estejam doentes, que estejam em má situação financeira, que não tenham o suficiente para comer, que não tenham comido, que não tenham tido o suficiente para comer, que não tenham o suficiente para comer, não têm o suficiente para comer, não se alimentaram muito bem naqueles dias, no dia anterior ao culto talvez tenham comido, uma refeição que ela poderia ter feito. A criança triste chega a criança carente, a criança chega esperando receber algo especial na aula com você. E você, Nico Colipones. Você é apenas uma criança ruim.
Pior ainda se forem aquelas congregações que têm muitas crianças, como você fala, porque há poucos professores, mas vamos tentar fazer com que esse detalhe seja especial para você. Que você se preocupe em saber pelo menos o nome do seu filho, em que série ele está, a que distância eles moram da congregação, qual é o nome dos pais. Sim? Essas são informações importantes que nós, professores, devemos saber sobre as crianças. Acreditem em mim. Haverá uma mudança na atitude das crianças se você falar com elas pelo nome, se lhes perguntar coisas sobre suas vidas pessoais. Faça uma tentativa. O autor e pesquisador George Barnard escreveu a respeito de crianças entre 5 e 12 anos de idade. É durante esses anos cruciais que os hábitos são formados, valores, crenças e atitudes para a vida. Vida. Vou repetir. George Barnard escreveu sobre a idade das crianças de 5 a 12 anos. Durante esses anos cruciais, os hábitos são formados. Valores, crenças, atitudes. Você não acha que isso é muito importante? Portanto, temos em nossas mãos um tesouro bruto. Como às vezes eu digo, depende de nós se esse tesouro é visto ou outro. O que você vai fazer para tornar esse tesouro em estado bruto, aquele diamante, aquela joia, aquela pérola do Senhor, possa brilhar em todo o seu esplendor? Talvez nós não tenhamos atingido muitas das metas que tínhamos nos estudos, no treinamento, nas viagens, em seu ministério, mas se Deus o colocou nesse lugar, se você tem certeza de que esse é o lugar onde Deus vai usá-lo, você precisa dar o melhor de si e se preparar, para que você esteja sempre satisfeito com o que você dá. O que quer que façamos, façamos de coração como ao Senhor. Colossenses diz, 3:23, nossa recompensa vem do alto. Muitas vezes os pastores, os líderes, os responsáveis nem sequer nos agradecem. Mas eu lhes digo hoje, muito obrigado pelo tempo que dedicam. Muito obrigado pelo serviço que prestam a essas crianças, porque podemos ser as mãos de Deus para alcançá-las, para fazê-las ver que há esperança quando estamos lá. Que há esperança quando seguramos a mão do Pai. Glória a Deus. Então, por onde começaremos esse workshop? Quero compartilhar com vocês alguns passos para fazer uma lição bíblica. O número 1 seria, sem dúvida, orar pedindo a ajuda e a inspiração de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de inspiração. E a oração é uma ferramenta para nos comunicarmos com Deus e pedirmos sua orientação enquanto montamos o quebra-cabeça de nossa lição bíblica. Como mencionei, precisamos escolher um personagem. Temos de olhar para uma meta que queremos alcançar, certo? Olhar para as características, as atitudes, o que esse personagem passou. E é claro, temos de complementar com algumas músicas que reforçarão o ensino, com alguns trabalhos manuais, com alguns jogos, e sempre temos de ter algo a mais, porque as crianças geralmente esperam algo todos os dias. Quando formos nos despedir, queremos que elas saiam felizes, que não saiam entediadas ou que não digam que a aula acabou. Por isso eu também comento. Vamos fazer. Elgo. Você se lembra de quando, bem, não sei se você era cristão quando era criança ou se ia a alguma reunião, mas eu me lembro de quando você se lembrava de quando era cristão. Reuniões? Mas como você se sentia nessas reuniões? Era agradável para você? Ou era melhor se você não fosse? Que essas crianças possam se sentir tão bem e tão confortáveis. Que elas sejam o motor para que essa família possa ir ao culto da congregação. Que as crianças digam, eu gosto de ir lá, papai, vamos à igreja,
Vamos ao culto, me leve lá. As crianças estão motivando os pais a se reunirem. Você não acha que isso é ótimo? É uma boa. É uma boa estratégia para ser implementada, mas depende de as crianças, como falamos, se sentirem bem, se sentirem amadas, desejadas, especiais em sua classe. É especial em sua classe. Como segundo passo, podemos dizer que você pode fazer um rascunho por meio de um brainstorming. O que é brainstorming? Você começa a pensar, começa a analisar que personagens bíblicos pode usar, que abordagens pode dar a esses personagens, que versículos bíblicos as crianças vão memorizar, que músicas pode procurar. Agora, na internet, há uma incrível versatilidade de pesquisa e você pode encontrar o que quiser. Ideias de normalidades, atividades introdutórias, quebra-gelo, alguns jogos, brincadeiras para que as crianças possam se conhecer. Tudo o que pode ser útil para tornar a aula ou o tempo que as crianças passam com você. A aula ou o tempo das crianças com você seja uma bênção. Quero dizer que não é necessário que esse brainstorming tome forma. É apenas como a palavra diz, um brainstorming de coisas, muitas coisas que podemos fazer e, então, já tendo muitos dados, você pode até pedir colaboração. Com a pessoa responsável pelo Ministério Infantil, havia livros, havia materiais que poderíamos usar. Nós nos reunimos para criar as histórias a fim de podermos planejar. E lá teríamos ideias para os trabalhos manuais e como eles poderiam ser feitos. Dar o apoio que os professores precisam, há maneiras de, digamos, ter os fundos para poder fazer, digamos, marcadores, giz de cera, papel, canetas, lápis. Mas a congregação não pode dar a você. Você os cria. Você cria um fundo, Deus lhe dará a ideia se você tiver, o desejo de fazê-lo porque a paixão que temos para servir ao Senhor tem de ser muito grande. O ponto número 3 seria os interesses. Os interesses são diferentes. Lembremos que as necessidades ou o foco das crianças são diferentes dos adultos. Você não vai falar com um adulto da mesma forma que fala com uma criança. Tampouco você vai falar com uma criança de 6 ou 7 anos da mesma forma que fala com uma criança de 10 ou 12 anos. De forma coordenada. Ou, se você tem poucos professores e eles não têm muita ajuda para criar todo esse material, você pode dar uma abordagem geral. Dando algumas dicas ou algumas recomendações para os professores terem ao trabalhar com as crianças mais novas ou mais velhas. Vamos trabalhar na tabela a seguir que vou lhe mostrar o que eu quero e o que as crianças querem. Aqui está um exemplo. Colocamos conhecimento bíblico e no que os professores querem e que haja um conhecimento da Bíblia. Mas e quanto ao que as crianças querem? As crianças querem se divertir? Interessante não. As crianças querem se divertir, querem aprender de uma forma dinâmica, querem aprender de uma forma que seja fácil. E para as crianças, a diversão é importante. O que os professores querem falar sobre salvação? Presente e que a paixão de Cristo pela salvação, o amor que Deus nos mostrou. E as crianças que querem? As crianças querem atenção. Como podemos combinar isso? O que eu estava dizendo sobre conhecer as crianças desempenha um papel importante aqui. Ao conhecê-las, você estará dando atenção a elas. E isso fará com que elas se sintam bem com isso. Isso fará com que elas possam aproveitar o tempo em que estão com você. Nós, professores, queremos enfatizar que as crianças precisam ter um relacionamento com Deus e, é claro, isso é muito importante e não vamos negar isso.
As crianças, elas gostam de música. Então podemos ter, com tantos recursos musicais atualmente, tantos ministérios especiais com músicas que deixam uma mensagem. Podemos, por meio da música, criar nas crianças um relacionamento com Deus quando elas adoram o Senhor. Há músicas tão especiais que levam você diretamente à presença de Deus, que você pode praticar, que você pode ensiná-las em sua sala de aula, e as crianças aprenderão de maneira musical. Há abordagens que podemos dar às situações. Qual abordagem queremos transmitir na sala de aula? Para que as crianças possam aprender com esse personagem durante o ensino que estamos preparando. Que você pode propor. Esse seria o ponto número 4. As abordagens que vamos dar. É importante que estejamos concentrados em uma abordagem, portanto, como professores. Devemos levar as crianças a explorar maneiras pelas quais elas podem ser obedientes a Deus. Elas devem ser obedientes a Deus e a seus pais, devem ter bom comportamento e suas ações devem ser corretas. Devem ser ações corretas. Elas podem ter ações que sejam novas em relação às que já têm, ou modificar as que já têm. Então, temos que conectar a lição bíblica com a vida das crianças, para que ela chegue ao coração delas. Esse ensino, podemos então ter duas situações. Podemos ter personagens diferentes com o mesmo foco. Escrevemos os personagens sobre os quais queremos falar, e as possíveis abordagens de acordo com as necessidades que você vê nas crianças, ou depende das situações pelas quais os diferentes personagens passaram, e temos uma diversidade de abordagens em um mesmo personagem. Com um único personagem, você pode trazer à tona vários temas. Por exemplo, o que você poderia me dizer sobre Onésimo? Se você sabe quem é Onésimo? Se você não sabe quem é Onésimo, precisa ler mais a Bíblia primeiro. Mergulhe mais nas histórias, porque muitas vezes as crianças fazem perguntas que você pensa: opa, vou perguntar ao pastor. Mas você é o pastor daquela criança, daquelas ovelhinhas que eles colocaram lá. Bem, na história de Onésimo, podemos falar sobre amizade, sobre misericórdia, sobre humildade, sobre compaixão, sobre o amor, sobre... Perdão, você percebe? De um personagem. Trazemos à tona diferentes abordagens ou diferentes temas. Interessante, não é? Há casos em que um personagem pode ser um exemplo de algo que deve ser feito, porque ele ou ela age de maneira correta, mas também pode ser um exemplo de como não devemos agir. Quem vem à sua mente para esse exemplo? De um personagem sobre o qual você pode dizer coisas boas, e de todos os personagens que podemos fazer isso, muitos diriam que sim, e é verdade. Mas alguns personagens dão o tom para que isso aconteça. Jonah pode ser um exemplo. Sarah pode ser um exemplo. A esposa de Bran, quando ela lhe disse para ter o filho que Deus havia lhe prometido com sua serva Hagar. Isso não foi. Mas Sara agiu corretamente quando pediu a Bran que tirasse Hagar e seu filho Ismael do acampamento para que o filho da promessa, ou seja, Isaque, fosse levado para fora do acampamento. Ismael para fora do acampamento para que o filho da promessa, Isaque, pudesse cumprir seu propósito. Pois Sara é um exemplo de algo que não deve ser feito. E ela também é um exemplo de algo que tinha de ser feito. Outro ponto aqui é que o foco deve estar no coração. Toda lição bíblica para crianças precisa ter uma conexão prática com a vida cotidiana, para que elas possam entender o que essas verdades têm a ver com suas vidas hoje. E não é a mesma coisa se apenas falarmos sobre personagens bíblicos e eu nunca os conhecerei, etc, etc. Para você falar sobre uma pessoa que eles conhecem, se você falar algo sobre o pastor de sua congregação, dos anciãos dos músicos,
Mesmo que você possa convidá-los um dia para ir à sua classe e compartilhar algumas de suas experiências com as crianças, seria ótimo. Lembro que ele veio na área das crianças, um dos anciãos da congregação, e veio nos contar, e eu me lembro muito bem de sua lição, que ele nos contou sobre um trem, que o trem estava em seu trilho, mas que ele sabia não estava terminado. E muitas vezes nossas estradas parecem ser assim, que percorremos uma trilha muito bem nos trilhos de sinalização, mas de repente saímos dela e então é uma trilha que não vai ter um fim certo. Faça este exercício. Tente falar com o líder das crianças ou com um dos músicos mais conhecidos em sua congregação, ou com um dos pastores que tem uma equipe pastoral, ou com um dos anciãos, ou com um dos irmãos que tem uma atividade especial, como bombeiro ou bombeira, ou com um dos irmãos que tem uma atividade especial, como bombeiro ou bombeira. Atividade especial, como ser bombeiro, policial ou advogado, é muito bom porque assim as crianças podem descobrir sobre pessoas que têm uma atividade especial, como ser bombeiro, policial ou advogado. Elas poderão se informar sobre pessoas reais que sabem como, segurando a mão de Deus, podemos seguir em frente. E o ponto número 5 é montar o quebra-cabeça que temos aqui na mesa. Esses temas, esses objetivos, esses personagens, as músicas, os trabalhos manuais, como vamos juntá-los. Então, podemos começar com o que você quer ensinar às crianças. Sugiro que projetem seu plano de aula para pelo menos 3 meses, para que ele não seja tão curto. E dessa forma, você conseguirá tirar o máximo proveito dele. Dizemos aqui que se você quiser tirar o máximo proveito de um personagem para 12 aulas, se houver 4 fins de semana por ano, ou talvez 13, se algum mês tiver 5 finais de semana. Mais tarde, você poderá expandi-lo para um programa de 6 meses, 9 meses ou até 1 ano. Lembre-se de que estamos apenas compartilhando os pontos aqui para que você possa montar sua lição bíblica. Não vamos lhe dar um programa completo de escola dominical no tempo necessário. Estamos apenas dando dicas ou algumas ideias de como você pode trabalhar a lição. Os princípios básicos da lição bíblica, o foco. Qual é o ponto principal? O que as crianças vão se lembrar dessa lição? E faça a si mesmo a seguinte pergunta: se meus alunos pudessem se lembrar de apenas uma coisa sobre a lição de hoje, o que seria? O que você quer que eles se lembrem? Se seu tópico for que Deus nos ama, o que você quer que seu filho se lembre? Que ele deu tudo de si por nós. Que ele morreu na cruz sem merecer, demonstrando assim seu amor. Ok? Coisa específica. Você procuraria no tópico que apresentou? Qual é a aplicação que será dada a ele? Como posso trazer ou aplicar isso à vida cotidiana das crianças? Como posso aplicar essa abordagem à vida cotidiana das crianças essa abordagem na vida cotidiana das crianças para que elas possam dizer assim, isso será útil para mim. Como mencionei, alguém mencionou que tenho a tendência de ver os teoremas de Pitágoras, a raiz cúbica que o teorema de não sei quem na vida cotidiana, não o aplicamos. Em algum momento de nossas vidas, ele possivelmente nos servirá, mas é isso que estamos ensinando e que as crianças devem aprender, é algo que deve motivá-las todos os dias. Como você relacionou a lição bíblica com a vida do meu aluno? Como você relacionou isso? Essa correspondência é muito importante para que as crianças possam entender melhor o que você quer deixar na vida delas. O que você quer deixar no coração delas. O Play Me in Your Heart é a sessão que chamamos de onde você aprende o versículo bíblico e que também serve como parte do foco que você está dando à lição, para que as crianças sempre o mantenham em suas mentes. Então poderíamos dizer que poderia ser João 3,16, falando sobre o amor de Deus, onde o Senhor nos explica. Quando João nos explica o perdão, ou quanto Deus amou o mundo, tanto Deus amou a humanidade, que enviou seu Filho
para morrer e por nós. Então, que história você vai contar? Sobre quem você vai falar? Por que você vai falar sobre ele? Para que você vai falar sobre ele? As referências bíblicas e as histórias com um pouco de pesquisa por parte do professor. Como eu estava dizendo, para ter uma visão completa do personagem sobre o qual você vai falar, com essas coisas, poderemos alcançar as crianças de uma maneira melhor, preparando-as por meio da preparação de nossos corações e mentes. E da maneira mais especial que você puder, para alcançar o coração das crianças, porque sempre temos que ter uma introdução. Como capturamos a atenção das crianças no início, uma pergunta capciosa, mostrando um objeto que você usará durante a aula, algo que elas não esperam, algo que seja diferente para elas porque atrai sua atenção. E também é importante ter um título para as lições que vamos compartilhar. Quando tivermos esses pontos bem claros, podemos dizer que podemos inventar. Podemos inventar alguns títulos para ver qual deles se encaixa melhor. Para que quando você puder dizer no outro domingo qual será o nosso tópico, então, que seja um nome que possa cativá-los, talvez um nome moderno, não tão antigo, que possa ser em inglês, se você quiser que seja mais marcante, ou que misture inglês e espanhol, com o tema que você quer dar. Ou o que você acha que será uma opção melhor para que as crianças de sua congregação possam ser atraídas, porque as congregações, os países, as cidades, isso definitivamente muda. Que outras atividades podemos fazer? Bem, há quebra-gelos, como eu estava dizendo no início, para que as crianças possam se abrir e se alguém estiver muito distante do grupo, possa se juntar a ele. Isso é muito importante. E algo que as crianças também gostam são as músicas com ações. Atenção! Não são músicas com coreografias, mas com ações, o que é diferente. Ok, a ação é algo que vamos fazer sem ser a coisa toda. Em toda a música, um movimento coreografado. Mas é apenas uma ação no momento. Para enfatizar alguns dos pontos das palavras usadas no texto, palavras que são usadas no cantar algumas dicas. Sempre que fazemos algo, sempre que realizamos uma tarefa, sempre há um momento em que estamos cansados ou em que ficamos bloqueados. Então é muito importante que você reserve um tempo para fazer outra coisa. Você pode beber água, você pode ir à loja comprar água. A água pode ir à loja e comprar alguns doces para que sua mente divague e você não fique sempre fazendo a mesma coisa. Ou se você já estiver muito cansado ou já for tarde, pode orar. E dormir. No dia seguinte, você poderá ter novas ideias e novas motivações. E isso é muito saudável para poder avançar na lição. Faça o tópico em lições separadas se ele for muito longo. Porque alguns tópicos têm tantas informações que, se quisermos colocar tudo em uma única lição, deixamos de fora muitas coisas importantes. Então, você pode separar essa lição de um determinado tópico com muitas opções para poder compartilhá-la em 2 ou 3 lições, usando o mesmo personagem que já vimos ou personagens diferentes, mas para atingir esse objetivo e esse foco no coração da criança, você pode dividi-lo. Não necessariamente em uma única lição, mas essa é uma dica que pode ser dada a você. Divida a lição bíblica em 2 ou 3 pontos. Se você quiser enfatizar os pontos desse foco, desse tema, você deve separá-los para ter uma visão mais clara. Que cada ponto do ensinamento que você vai dar será entendido por seu filho. Será entendido por seu filho e algo que é muito importante, que outra pessoa revise suas aulas. O que você escreve, o que você faz e lhe dê feedback.
É claro que tem de ser alguém em quem você confie. Tem de ser alguém que esteja no mesmo campo em que você está atuando. Se você está se mudando, não vai para o trabalho e pede para alguém ler o que você fez nas lições porque é seu melhor amigo, não tem nada a ver com isso. Tem de ser alguém da congregação, alguém que tenha a mesma opinião sobre o que você está fazendo, que conheça o trabalho e que saiba, é claro, a abordagem que você deseja adotar, porque isso acontece com todos nós. Por trabalhar muito em algo, por estarmos envolvidos em uma coisa, podemos perder certos pontos ou perder o foco que estamos buscando, e é muito importante obter a ajuda de alguém de fora. Você pode escolher um método para apresentar a lição, pois antigamente usavam-se framelógrafos. Eu me lembro que eles usavam lousas com um pano e colavam as figuras coloridas nelas. Eu gostava muito. Mas hoje em dia as crianças, algumas não vão gostar. Outras vão gostar. Você vai chamar a atenção de muitos, mas outros ficarão desatentos. Então você tem que encontrar a melhor maneira, repito, para o local onde você está. Pode haver fantoches, você pode ir vestido como um personagem para atrair mais atenção, e que legal, costumávamos fazer algumas coisas quando eu era coordenadora. E para receber as crianças de uma forma especial e até mesmo em algumas ocasiões tínhamos alguns alto-falantes com o equipamento que tínhamos bem perto, e quando o professor chegava, nós o cumprimentávamos dizendo o seu nome e a idade das crianças de que cuidava, para que os pais também o conhecessem. Porque muitas vezes os pais simplesmente chegam e literalmente jogam as crianças em você e vão ao banheiro. No final do dia, eles voltam correndo só para ver as crianças, e às vezes até ficam bravos com o tempo que você levou para dar a elas aqui e ali. Repito, eles nem sequer agradecem, mas estamos trabalhando na obra do Senhor. E Ele é fiel e justo. E em seu tempo, no Kairos em seu tempo, vocês verão a recompensa de tudo o que semearam. Posso lhes garantir isso porque já vivi isso, portanto, continuem dando o melhor de si, insisto. Então você também pode ter alguns vídeos prontos para apresentar às crianças, se estiver falando sobre um personagem e disser a elas: você consegue imaginar quando Moisés andou no deserto? Você pode mostrar a elas como é o deserto, como é o vento, toda a areia. O fato de as crianças poderem ver algo, sim, elas podem. É claro que, repito, nem todas as congregações têm os mesmos recursos, mas você pode ser inventivo. Deus lhe deu criatividade e você pode fazer isso, não tenho dúvidas. E você pode variar isso, não todos os domingos, porque isso também se tornará monótono, mas você pode fazer isso eventualmente. A cada 5 domingos, toda vez que for terminar um, ou toda vez que for iniciar um novo tópico. Porque eu sei que quando você trabalha com paixão, Deus lhe dará as ideias, a graça e, acima de tudo, os meios para que você possa fazer isso da melhor maneira possível. Faça uma lista dos materiais necessários quando estiver criando a lição. Liste qualquer outra preparação que você precise fazer antes de criar a lição. Antes da chegada da turma, você sabe, por exemplo, que no próximo domingo você falará sobre os irmãos de José. O que você precisaria fazer para não saber disso? Porque isso mostra que o coração não é mais puro, que não é mais íntegro como Deus o criou, mas que o coração é um coração que já é. Que não é mais um bom coração. Dizemos aqui na Guatemala que não é mais um bom coração. Você pode representá-lo com corações pretos, isso é apenas uma ideia. Vai depender do que você vai fazer. E, é claro, você precisa fazer um cronograma, sim, um itinerário, uma agenda, como queira chamar, do que vai fazer em cada uma de suas aulas. E também recomendo que você varie os pontos. Para que eles não sejam monótonos, para que a aula esteja chegando. Surpreenda-os fazendo algo diferente. A cada 3 ou 4 domingos, para que eles fiquem surpresos e demonstrem interesse e digam:
Quando o professor vai nos surpreender? Quando o professor vai fazer algo diferente? Você pode trazer alguns músicos e cantar com o violão e com eles, e eles podem participar e assim por diante. É algo muito especial se houver dançarinas ou coreógrafos em sua congregação. Você pode pedir a um dos meninos que faça uma coreografia e ensine os meninos a fazê-la, ou que as dançarinas venham à sua aula. Talvez as meninas de sua congregação, da escola dominical que você oferece. E que oportunidade especial poder conhecer as irmãs que estão realizando o serviço. Que fazem o serviço. Acredite em mim, são pequenas coisas que, por mais simples que possam parecer, para as crianças será um toque especial. Planeje a equipe. Quando você planeja os tópicos que vai ensinar, você está pensando imediatamente na atividade normal, ou atividade que você pode fazer com essa lição. Mas não é a mesma coisa se você fizer isso sozinho, ou se tiver seus colegas, colaboradores, ou até mesmo sua família. Para que eles possam apoiá-lo. As ideias saem melhores. Você tem um desempenho melhor no que está fazendo e avança de forma eficiente. Aqui você pode ver um artesanato que fizemos para uma série de aulas. E é preciso levar em conta as habilidades de confecção de cada uma das diferentes faixas etárias. Esse artesanato, como você pode ver, exige um pouco mais de trabalho. Fizemos uma pedra, eles a pintaram. Você coloca a pedra sobre ela com... Aqui fizemos um clipe para segurá-la. A pedra está fechada e Jesus está com uma mola de papel feita, para que quando a pedra for removida, ela saia. Então é como um efeito, sim, o papel é dobrado. E quando a pedra é removida, ela forma uma mola. Essa é a ideia desse artesanato que estou apresentando a vocês. E você pode ser criativo, como eu disse, e procurar algo diferente. Você precisa delegar. Há diferentes professores que se identifiquem com o objetivo que você está dando e que se identifiquem com o foco das aulas. Juntos, vocês podem descobrir as necessidades das crianças em seus corações e os interesses que elas também têm. Porque com mais professores colaborando, você conhecerá melhor as crianças das diferentes faixas etárias. As crianças de diferentes idades usam bem o tempo para crescer, para ouvir umas às outras e, acima de tudo, para orar juntas. As músicas que você escolher para os temas são uma boa ferramenta para reforçar o ensino. Você deve dedicar o tempo necessário para encontrar as músicas mais adequadas para você. E prestar atenção. Torne-as dinâmicas, como eu disse, elas podem ser com ações. As crianças gostam muito disso. E uma música fica sempre gravada em nosso coração e em nossa mente. Aí você se lembra de alguma música de quando era criança? Eu digo que sim. Isso mesmo. Pode acontecer com seus filhos? Especialmente se for uma música que deixará algo positivo na vida deles. Não escolha uma música porque é a mais moderna. Ou não escolha uma música porque ela é muito alegre, mas não tem nada a ver com o que você vai ensinar. É por isso que eu lhe digo para dedicar o tempo necessário, para procurar cada uma das coisas que você precisa, para poder dar um ensinamento, para poder ensinar uma lição que deixe no coração das crianças o que você deseja transmitir a elas. Então podemos causar um impacto com o ensino. O impacto que você teve em seu coração ao ouvir a palavra de Deus, quando você assiste ao culto, esse mesmo impacto deve ter sobre a criança quando você estiver ensinando na classe da escola dominicana. É a mesma situação. Você ouve seu pastor. E as crianças o ouvem porque naquele momento você é o pastor. O pastor ou a pastora daqueles pequeninos, dos cordeirinhos que Deus colocou sob seus cuidados, daqueles pequeninos que já fazem parte da igreja e que serão formados de uma maneira especial por você, que dependerão de você,
E nesses momentos, para poderem crescer e fluir, para poder ter a fé necessária, para saber que Deus nos fortalece nos momentos difíceis, mesmo que saibamos que não podemos dar mais, mas com a ajuda do Senhor, podemos realizar grandes coisas. Lembrar que Deus nos deu diferentes habilidades e que devemos colocá-las em prática. Estamos preparando uma geração. Semana a semana. O tempo passa muito rápido. E quando sentimos que vamos encontrar essas crianças sendo adolescentes, jovens, adultos e profissionais por aí. E como é bom sentir isso, digo-lhe por experiência própria. Quando você encontra alguém que estava em sua classe e que fez parte da equipe de seus filhos quando jovem ou adolescente, e que o cumprimenta e diz: Irmão Pablo, obrigado pela situação que você fez. Pela atitude que você teve, porque isso me ensinou. E agora, posso colocá-la em prática? E isso o enche de orgulho. É claro que também há situações em que você vê uma criança que estava na igreja, que costumava estar na igreja com você, e ele está andando em caminhos ruins. É muito triste. Mas nós cumprimos essa meta e esse propósito especial de fazer parte do ministério infantil. Prepare-se bem, faça o seu melhor. Aproveite os recursos que estão perto de você. Você não precisa gastar muito, você não precisa se preocupar, porque não tem algo de que precisa. Há algo de que você precisa. Sempre podemos fazer uso das coisas que os outros não usam. Reserve um tempo depois do culto para falar com seu pastor e com o coordenador e diga a ele que você precisa de alguns suprimentos. Diga a eles para lhe dizerem onde fica a sala de armazenamento, onde há coisas que não são mais usadas, e eu lhe garanto. Acredite em mim, eu lhe garanto que você encontrará algo que será útil para o ensino. Eu o parabenizo por continuar seu treinamento. Não importa se você está no Ministério Infantil há muito tempo ou se é novo nele. Apenas lembre-se o que fazemos. Nós o fazemos para o Senhor. Portanto, vamos causar impacto. Com o ensino, criando uma lição que pode ser uma lição objetiva, que tenha um caráter de identificação e que possa ensinar às crianças algo especial a cada domingo. Esse tempo em que elas estão com você é um tempo que deve ser aproveitado. E é um momento em que elas conhecerão a respeito de Deus, por meio de você. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de servi-lo. Obrigado por sermos verdadeiramente. Somos um testemunho vivo de que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor se importa pela vida de cada um de seus filhos. Agradecemos pela oportunidade, Senhor, de poder servir nessa área especial. Queremos honrá-lo e queremos lhe agradecer por esse meio de serviço, a paixão que o Senhor tem por nós, o amor que o Senhor tem demonstrado por nós, para que essas crianças possam conhecê-lo desde cedo e que essas crianças possam um dia se tornar grandes servos em seu reino. Obrigado, Senhor. Amém. Mais uma vez agradeço à irmã Christie e à equipe do Equipar e Crescer pela oportunidade de fazer parte deste encontro de cúpula, deste encontro de cúpula, deste encontro de cúpula, deste encontro de cúpula. Eu os convido a aproveitar os diferentes workshops, a colocá-los em prática e, acima de tudo, que você possa ser um exemplo vivo de que temos um Deus que é real. Eu sou Marlon Hernandes da Guatemala e minhas orações são que a paixão que você tem, você possa usá-la para o benefício da comunidade de Deus. De Deus?
Jesus você encontra encorajamento. A tristeza e a raiva podem chegar ao coração, mas somente nele você encontrará a solução. Sorria para ser sempre feliz, pois em Jesus você encontra encorajamento. A tristeza e a raiva podem atingir o coração, mas somente nele você encontrará a solução. Por causa de suas emoções, às vezes você fica estressado, transformando sua mente em um quebra-cabeça. Você procura um amigo para ajudá-lo, pois parece que você vai entrar em colapso. Para Jesus, ele pode resgatá-lo. Deixe-me a Bíblia para ajudá-lo. Dê a ele seu coração hoje, ele renovará sua vida. Por causa de suas emoções, às vezes você fica estressado, transformando sua mente em um quebra-cabeça. Você está procurando um amigo. Chega de lamentações, vamos tornar o momento melhor. Respire, sorria, venha e sente-se, caminhe e mantenha-se feliz. Siga a palavra, tudo 100%, nada que o impeça. Seja forte, não importa o que venha. Com Deus você alcançará seus objetivos e brilhará como um cometa. Mas se tiver que chorar, lembre-se, Jesus sempre teve que lutar rindo. O riso é como o sol, pois afasta o inverno e o frio do coração. Deixe-me a Bíblia para ajudá-lo. Entregue seu coração a ele hoje, ele renovará sua vida. Por causa de suas emoções, às vezes você fica estressado, transformando sua mente em um quebra-cabeça. Você procura um amigo para ajudá-lo, pois parece que você vai desmoronar. Venha para Jesus, ele pode resgatá-lo. Deixe-me a Bíblia para ajudá-lo. Dê a ele seu coração hoje,